poderosa agindo em nosso favor. Nesses momentos de fraqueza, podemos nos entregar nas mãos do Pai, buscando conforto e proteção na sua presença. Ele conhece as nossas dores, as nossas lutas e as nossas angústias mais profundas. O Senhor não apenas está ao nosso lado, mas Ele é o refúgio seguro para a nossa alma cansada. Em seu abraço encontramos a paz que ultrapassa todo o entendimento e a força necessária para continuarmos caminhando. Não importa o tamanho dos obstáculos que nos atingem, podemos enfrentá-los com a certeza de que Deus é maior do que qualquer adversidade. Ele é o nosso amparo nos momentos de tribulação, o farol que ilumina nosso caminho nas horas mais escuras. Em cada passo que damos, Ele caminha conosco, segurando nossa mão com ternura e nos encorajando a não desistir. Olhe para trás e veja quantas vezes o Senhor já esteve ao seu lado, te resgatando de situações impossíveis, renovando a sua esperança e restaurando a sua fé. Ele é fiel e a sua fidelidade é uma promessa que nunca falhará. Confie nisso, confie no poderoso amor de Deus. Não há força humana ou circunstância adversa que possa nos separar do seu amor e cuidado. Mantenha a fé. E lembre-se de que você não está sozinho. O Deus que criou os céus e a terra está ao seu lado, lutando as suas batalhas e abrindo caminhos onde parecia não haver nenhuma saída. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. Somos gratos porque mais uma vez o Senhor se revela a nós de maneira poderosa e nos faz lembrar que em nossa jornada, por mais difícil que às vezes ela possa se tornar, nós não estamos sozinhos e que o Senhor não nos abandona em nenhum momento. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e por toda essa escuridão e maldade que permitimos ter espaço dentro de nós. Sabemos que não existe nada que possa nos separar de Ti e que não existe nada que seja melhor do que a Tua presença em nossa vida. Por isso, nos entregamos ao Senhor por completo e Te pedimos, cumpra em nós a Tua vontade. Cremos que chegou a nossa vez de vivermos para Ti. Chegou a nossa vez de renunciarmos a toda a oferta que o inimigo nos faz e nos entregarmos totalmente ao Senhor. Pai, eu apresento diante da Tua presença cada pedido de oração feito aqui nessa palavra. E eu peço que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas pessoas, de cada uma dessas famílias aqui representadas, com o Teu amor, a Tua misericórdia e com o Teu poder. E mova-se de uma maneira sobrenatural na vida dessa pessoa, para que ela possa experimentar, a partir de hoje, o melhor momento da sua história. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra, meu irmão. Tome posse pela fé de cada promessa que foi liberada aqui nessa mensagem. Antes de sair, dê o seu like aqui nesse vídeo. Isso nos ajuda muito a alcançar outras pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Permaneça até o final. A mensagem já vai continuar. Antes, eu preciso te dar um recado. Se você quer que esse canal e essas palavras continuem existindo todos os dias e chegue em mais vidas que precisam ouvi-las, nos ajude deixando o seu like.
clique nesse botão aqui de joinha que está abaixo do vídeo. Deixe também um comentário, um pedido de oração, tudo isso nos ajuda. Você também pode compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você deseja abençoar. Para aqueles que querem e podem fazer mais, se torne membro da família Minuto com Deus. Seja um daqueles que ajudam o nosso ministério a se manter de pé, além de ganhar conteúdos exclusivos. Você fez tudo isso? Deus te abençoe poderosamente. Siga com a mensagem e ouça até o final. Deus vai falar com você. Você será guiado por Deus às águas tranquilas. Ele quer te guiar para essas águas. Ele quer te fazer andar pelos caminhos da justiça, pelas veredas da justiça, onde a injustiça não te alcançará, onde aqueles que tentam contra ti não terão vez. Clame a Deus para que você possa se deitar em verdes pastos. Você é ovelha de Cristo. Por isso você pode tomar posse dessas promessas. Quando o Senhor é o seu pastor, você recebe todos esses benefícios. Todas essas bênçãos estão sobre a sua vida. Dias melhores virão para você. Outra coisa que nós precisamos entender sobre o Salmos 23 é que ele não é apenas uma oração. Muitos oraram e alcançaram o coração de Deus, mas nem todos foram registrados na Bíblia. Estes que foram mostram, para além do clamor dos santos, a maneira como Deus se revela a nós, filhos dele. Ele se revela a nós através da paz que nos proporciona, através dos caminhos que ele nos orienta a chegar, através dos livramentos e das promessas que ele libera sobre a nossa vida. Deus quer te levar hoje a lugares tranquilos, lugares onde essa ansiedade que você está sentindo não te encontre mais. Deus vai ungir você para que a bondade e a misericórdia dele te acompanhe por onde você for. Ainda que chores, ainda que sinta tristeza ou dor, o Senhor te garante um pasto verde. Ele te garante dias melhores na presença dele. Tome posse dessa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã, e passe a viver os melhores dias da sua vida, porque é isso que Deus tem para você. Não tenha medo do mal que te assola. Você está seguro sob as asas de Deus. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos por essa palavra tão maravilhosa, tão abençoada. Como é bom voltarmos em algumas passagens bíblicas e sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Eu peço que o Senhor contemple a vida desse irmão e dessa irmã. Unge, Senhor, a cabeça do Teu filho, da Tua filha. Que a bondade e a misericórdia do Senhor os acompanhe todos os dias da sua vida. Que eles não tenham medo, pensando que estão sozinhos, porque hoje cremos que o Senhor está conosco. Por onde nós estivermos, em qualquer lugar por onde passarmos, em qualquer situação que nós enfrentarmos, que o Senhor coloque sobre a nossa vida dias melhores, que Ele nos guie às veredas da justiça e que nós possamos sentir a felicidade, a honra de sermos filhos do Rei dos Reis. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Receba no seu coração essa palavra. Tome posse de cada promessa que foi liberada aqui. E não foram poucas promessas, foram muitas promessas. E a principal delas, dias melhores virão. Se você crê nisso pela fé, escreva aqui nos comentários: guia-me,
Senhor. Amém, meu irmão? Antes de sair, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp. É só você clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó, desse lado, e vai aparecer aí o ícone do WhatsApp, e você clica e mande para quem você quiser, para os seus grupos, seus contatos, suas listas de transmissão. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Se você gosta da rede de canais do Minuto com Deus, quer nos ajudar, mas não sabe como, eu quero te convidar para se tornar membro do nosso canal. Ao fazer isso, você contribui para que o canal continue existindo. E com isso você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Tudo isso por menos de R$ 8 por mês. Você pode fazer a diferença com muito pouco. Deus te abençoe. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesse momento. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado aqui as mensagens Minuto com Deus todos os dias. Todos os dias eu posto vídeos aqui de manhã, às 5 da manhã, ao meio-dia e às 8 horas da noite. E eu recebo muitos testemunhos de pessoas que têm tido a sua vida transformada através da palavra de Deus. Esse momento de comunhão que nós temos com Deus aqui todos os dias, ele é muito importante para a nossa vida espiritual. Nós nos fortalecemos, nós nos edificamos, ou melhor, Deus nos edifica através da palavra dele. Nós não temos o poder de nos edificar, mas o Senhor nos edifica por meio da palavra dele. Por isso eu quero incentivar você a continuar ouvindo e compartilhando todos os dias Minuto com Deus. Isso tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, a começar na minha vida. Eu sou o primeiro a ser abençoado por essa reflexão, quando eu abro a Bíblia, quando eu leio a Bíblia e o Espírito Santo fala comigo, eu apenas compartilho aqui aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Então eu peço que você continue seguindo a gente, continue nos acompanhando. E eu peço que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer aí para você. Essas ações ajudam a fazer com que essa mensagem alcance milhares de pessoas. E como eu disse, isso tem transformado a vida de muita gente. Amém? Se você quiser apoiar diretamente o nosso projeto, eu peço que você também se torne membro do canal. Aqui embaixo no YouTube tem um botãozinho que está escrito assim, Seja Membro. Quando você se torna membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo que é postado todas as semanas para os membros do canal. Mas se você não quiser e não puder se tornar membro, não tem problema. O nosso conteúdo principal continua disponibilizado aqui de forma gratuita na internet, nas redes sociais, para sua edificação. Amém? Eu continuo compartilhando todos os dias mensagens extraídas desse livro aqui, O Seu Tempo é Agora. É um livro de mensagens devocionais que está disponível no site da editora UP Books, que está na descrição desse vídeo. E o tema da mensagem de hoje é Um Deus que se compadece. Um Deus que se compadece. Eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, tem compaixão de mim.
e em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. O texto que eu quero compartilhar está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 36. Está escrito: Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A palavra compaixão é encontrada muitas vezes na Bíblia. E ela é utilizada para expressar um sentimento íntimo e profundo de amor pelo próximo. Compaixão é ter amor pelo próximo. É quando nós conseguimos sentir a dor alheia como se fosse a nossa própria dor. Jesus sentiu compaixão pelas pessoas e até hoje ele sente compaixão por nós. A palavra diz que Jesus está assentado à direita de Deus, de onde ele intercede por nós. Então, o que o evangelista Mateus está dizendo aqui é que Jesus, ele via as multidões aflitas e desamparadas, ele as via como ovelhas que não têm pastor. Diante da sua aflição, diante do seu desespero, diante da sua angústia, dos momentos maus que muitas vezes você tem que passar pela vida, Jesus sente compaixão de você. Jesus se identifica com a sua dor. Nós não temos um sumo sacerdote que apenas se compadece de nós. Nós temos um que foi semelhante a nós. Jesus nasceu entre nós. Embora sendo Deus, ele deixou a sua glória, veio aqui à terra, se fez homem como nós e sofreu na pele como nós sofremos. Jesus passou pelas tentações que nós passamos, pelas provações que nós passamos. Por isso, ele se identifica e sente compaixão de nós. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, essa palavra é para lembrar a você que existe um Deus que se compadece da sua dor. Existe um Deus que sente e compreende a sua dor. Um Deus que conhece a sua angústia. Talvez você esteja passando por um momento difícil aí na sua casa, no seu trabalho. Talvez você esteja num hospital, enfrentando um momento aí de enfermidade, de dor. Saiba que Deus se compadece de você. Às vezes a gente se sente abandonado, desamparado, sem rumo, não é? Às vezes a gente fica sem saber o que fazer. A gente olha para as circunstâncias, olha para os nossos recursos e diz assim: e agora? O que eu vou fazer diante dessas dificuldades que eu estou enfrentando? Mas eu quero dizer que, independentemente do momento pelo qual você esteja enfrentando, você deve se aproximar de Deus. Você deve clamar a presença de Deus. Porque quando nós nos afastamos do Senhor, aí sim nós nos tornamos ovelhas sem pastor, ovelhas desgarradas. Mas o Senhor quer ser o dono da sua vida. Ele quer que você se entregue completamente a Ele e que você se permita ser guiado pelo Espírito Santo. Pare de andar desgarrado. Há um Deus que se importa com você, há um Deus que te ama tanto, que foi capaz de entregar o seu único filho para morrer no seu lugar. E ainda que você se sinta apenas como mais um na multidão, Deus vê de
forma única. Deus te enxerga de forma única. E Ele te chama pelo nome. Ele te trata de forma individual. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo que a vontade do Senhor é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. A intenção dessa palavra aqui, ministrada hoje, é para que você conheça plenamente a verdade, que você compreenda, que você receba no seu coração a revelação de que há um Deus que te ama e que se preocupa com a sua vida. Você não foi abandonado aqui nesse mundo para sofrer, você não foi jogado aqui na terra, você não é uma obra do acaso. Foi Deus quem te criou, foi Deus que esteve ao seu lado, lá no ventre da sua mãe, e ali Ele já contemplava a sua vida, ali Ele já escreveu todos os dias da sua vida, Ele já via toda a sua história. A nossa mente humana não é capaz de conceber isso, mas Deus enxerga a sua vida como um todo. Deus sabe do seu início, do seu meio e do seu fim. Por isso Ele está com você em todos os momentos. Deus pode conceder bênçãos incontáveis para você, mas a maior delas não está relacionada somente a um estado momentâneo de paz ou de felicidade, de ter provisão aí na sua casa, de conquistas individuais que você pode obter nessa vida. Tudo isso é bom, tudo isso é necessário, é agradável aos olhos do Senhor e não é pecado correr atrás dessas coisas. Mas todas essas coisas não se comparam ao bem maior que Deus quer para a sua vida. Todas essas coisas não se comparam ao bem maior que Deus tem e quer para a sua vida. Que é todas essas coisas não se comparam ao bem maior, à riqueza maior que Deus tem e quer proporcionar na sua vida, que é a bênção da salvação. Amém? Essa é a maior bênção que você deve almejar na sua vida. E quando você reconhece que Jesus é o seu Senhor e é o seu Salvador, quando você entrega a sua vida integralmente a Jesus, você é salvo, você passa a fazer parte de uma grande família. Todas essas coisas que nós temos buscado aqui na terra vão passar, vão acabar. Um dia tudo isso vai passar. Mas aquele que permanecer em Cristo viverá com Deus na eternidade. Essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Não fique aflito e desamparado como uma ovelha que não tem pastor, porque você tem um pastor. Você tem alguém que cuida de você, que se preocupa com você, que te dá provisão, que te defende, que te guarda, que te abriga, que te acolhe e que deu a vida por você na cruz do Calvário. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Receba isso em nome de Jesus. Escreva aqui nos comentários se você ainda não escreveu. Senhor, tenha compaixão de mim. E vamos orar juntos. Vamos orar uns pelos outros aqui em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu santo nome, porque tu és um Deus que cuida de nós. Somos como ovelhas do teu aprisco e o Senhor é o nosso pastor. Ó Deus, que o Senhor continue cuidando da nossa vida, guardando a nossa vida, nos livrando de todo mal, nos guiando
pelo caminho correto que nós devemos andar, conduzindo as nossas escolhas, as nossas decisões, ampliando a nossa visão, para que nós possamos enxergar com clareza toda a nossa vida e tomar as decisões corretas. Continue guardando a nossa família e a família dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Reconhecemos que sem o Senhor nós ficamos aflitos e desamparados, como ovelhas que não têm pastor. Mas por isso nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, o nosso futuro em Tuas mãos. Eu peço que o Senhor contemple cada pedido de oração que está sendo colocado aqui nos comentários, ó Deus. Que o Senhor traga a cura, a restauração, o amor, o perdão, a misericórdia, a provisão. Que o Senhor alivie a dor dessa pessoa que tem passado por tantas dificuldades na sua casa. Que o Senhor abra as portas de emprego. Oh Deus, esse irmão vai terminar o ano desempregado mais uma vez. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos de trabalho. O Senhor disse na Tua palavra que do suor do nosso rosto nós obteríamos o nosso pão, o nosso sustento. Tudo que esse irmão precisa, tudo que essa irmã precisa é de uma porta aberta. Aqueles que tentaram empreender durante esse ano, que tentaram montar os seus próprios negócios ou alavancar as suas vendas, que o Senhor faça com que eles sejam produtivos, que eles consigam pagar as suas despesas com o que eles têm ganhado com esse negócio, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é um Deus de provisão, o Senhor é o nosso pastor e na Tua palavra diz que nada irá nos faltar. Cuida de nós, eu te peço por misericórdia, cuida da minha vida, cuida da vida desse irmão e dessa irmã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra, meu querido, minha querida. Tome posse da presença de Deus na sua vida, das promessas de Deus, das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E antes de sair, deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, você vai ser avisado e você será novamente abençoado. E se essa mensagem abençoou o seu dia, se ela falou ao seu coração, mande ela para os seus contatos, copie o link lá no grupo da família, no grupo da igreja, para que mais vidas possam ser abençoadas. Amém? Um grande abraço a todos. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que você possa ser uma pessoa que teme a Deus e que anda nos caminhos dele, porque assim você irá comer do fruto do seu trabalho, você será feliz e você será próspero e abençoado. Que a bênção do Senhor alcance toda a sua família. E que nesse dia você continue experimentando do favor e da graça de Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. Hoje eu quero falar sobre a paciência. Eu quero falar sobre esperar no Senhor. Esperar o agir de Deus. Esperar pacientemente no Senhor. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva essa declaração aqui nos comentários. Escreva isso: esperei pacientemente no Senhor. E depois você pode colocar o seu pedido de oração.
Nós vivemos em um mundo que nos enche de informação o tempo todo, na velocidade da luz. Nem tudo nós conseguimos transformar em conhecimento, porque a maioria das informações que nós recebemos passam por nós muito mais rápido do que o cérebro humano pode processar. E isso gera em nós ansiedade, angústia e essa sensação de que sempre precisamos de mais, de que estamos perdendo alguma coisa, alguma informação. A ciência já estuda o estado de vício em que o nosso corpo é colocado diante de tantas notificações que chegam para nós através dos celulares. Eu vou dar só um exemplo. Tem pessoas que usam o WhatsApp para se comunicar. Ok, até aí tudo bem. Mas aí, aos poucos, você passa a fazer parte de vários grupos. Tem os grupos da igreja, tem o grupo da família, tem o grupo da faculdade, tem o grupo dos primos, tem o grupo do pessoal do futebol, tem o grupo da turma da academia. Além dos seus contatos que estão no seu celular, que eventualmente te mandam mensagens. E quando você deixa que as notificações sejam ativadas no seu celular, cada vez que uma pessoa te manda uma mensagem, você vai receber aquela notificação, aquele alerta de que uma mensagem nova chegou para você. Aquele alerta, eu estou falando só do WhatsApp por enquanto, aquele alerta, ele causa um estado de estresse, ele acentua a sua ansiedade, ele deixa em você a ideia de que você precisa ler aquela mensagem rapidamente e você precisa responder rapidamente. Isso chama-se ansiedade. Eu falei apenas do WhatsApp, só que nós temos, às vezes, mais de 100 aplicativos instalados no nosso aparelho celular. E todos eles querem enviar notificações o tempo todo. Então, antes de entrar na palavra, eu quero deixar esse conselho para você. Desative as notificações daquilo que é supérfluo, daquilo que você pode ler depois, que você pode responder depois. Tem grupos que nos enchem de informação o dia inteiro, mas são informações que alguém achou interessante e que não são específicas para a sua pessoa. Então, desative as notificações do seu celular e deixe ativadas somente aquelas coisas que são relevantes, porque senão a sua mente não suporta. Soma-se a isso a ansiedade natural do ser humano. E o que é a ansiedade? Senão a tentativa de antecipar algo do qual nós não temos controle. A preocupação com um amanhã que não está sob o nosso controle, ou a preocupação com uma situação da qual nós não temos controle. Esse problema todos nós conhecemos no dia a dia, mas a solução cotidiana para isso, a solução vem de Deus e ela chama-se paciência. Antes de continuar, eu queria pedir que você deixasse o seu like nesse vídeo e se inscrevesse aqui no nosso canal. Essas ações nos ajudam a fazer com que a gente continue produzindo conteúdo aqui diariamente. E se além disso você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. Das muitas coisas que o ser humano deixou de praticar, e talvez por isso esteja regredindo tanto, é a sabedoria de esperar o momento certo. As pessoas estão equivocadas, precipitadas, falando pelos cotovelos, atropelando situações, colocando os pés entre as mãos. Mas o nosso Deus não é um Deus apressado. Ele cumpre a promessa dele no tempo devido. Deus tem um tempo para fazer as coisas. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. E quando eu falo em relação à paciência,
não é só paciência diante das tribulações, das brigas acaloradas, é paciência também no dia a dia. Não ficar ansioso pelo dia de amanhã, esperar em Deus a sua vitória, saber que o seu milagre tem dia e hora para acontecer, e isso também não está sob seu controle. Nós devemos ser como Abraão. A palavra diz que ele foi paciente e alcançou a sua promessa. O texto de hoje está baseado em Hebreus, capítulo 6, versículo 15, que diz assim: E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão teve que esperar pacientemente até alcançar a sua promessa. Nós não podemos nos esquecer de quem nós somos em Cristo. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não se torne uma pessoa obcecada pela informação, uma pessoa viciada em redes sociais, em comunicação. Não se torne um viciado em notificações. Tem gente que não consegue ouvir o barulhinho da notificação que ele fica louco. Se o celular não estiver perto dele, ele pode entrar em pânico. Mas eu quero que você siga outro conselho que está na palavra de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Paulo escreveu assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Seja bom, seja manso, seja paciente. Não deixe que a extrema bagunça que se tornou o mundo, o caos que rege esse mundo, atrapalhe os seus objetivos e a sua relação com o Senhor. Mantenha o foco nas promessas de Deus. Elas vêm do alto, elas não estão condicionadas às circunstâncias. Quando Jesus voltar nas nuvens para buscar a sua igreja, isso não vai chegar como uma notícia no seu celular. Deus é fiel para cumprir suas promessas. E o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Deus tem o seu próprio tempo. E quanto mais próximo do Senhor você estiver, mais você compreenderá o tempo de Deus para as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer na sua vida. A herança que o Senhor tem para nós está, inclusive, sobre essa promessa, sobre essa condição de sermos pacientes. Salmos 37, do verso 7 ao verso 9, Davi escreveu assim: Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só te leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te louvar, te bendizer, glorificar o teu santo nome e agradecer ao Senhor pela tua maravilhosa palavra, que sempre chega, Senhor, como um bálsamo ao nosso coração. Deus, o mundo tem nos tragado, o mundo tem tentado nos engolir. São tantas informações, tantas coisas que chegam aos nossos ouvidos todos os dias, e nós sabemos que o mundo jaz no maligno, o mundo é dominado pelo inimigo, portanto ele não pode ter esse poder sobre nós que somos teus filhos. Nos ajude a mantermos o nosso equilíbrio mental, nos ajude a exercer a paciência, a não nos impressionarmos por tudo que estamos vendo acontecer lá fora, que nós
possamos focar os nossos olhos em Ti, fixar os olhos no Senhor e que o Senhor tome o nosso coração em Tuas mãos. Acalme a ansiedade que tem nos consumido e nos faça, Senhor, descansar em Ti. Nos faça ter boas noites de descanso e que a nossa mente esteja com os nossos pensamentos levados à obediência de Cristo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus nos ensina a lidar com as perdas e com as dores que elas provocam em nós. Qualquer dor, porque o nosso Deus é um Deus de cura, de conforto, de paz. Ainda que a dor seja para curar, para corrigir nossos caminhos, o nosso Deus é um Pai que se preocupa com o nosso bem-estar e com os nossos sentimentos. Ele nos consola, nos conforta e nos leva à superação dessa dor. Então, se você está sentindo dor, Deus vai te fazer superá-la. E é isso que Ele quer fazer conosco, ministrar a cura sobre tudo aquilo que está doendo. Se você crê nisso, escreva também aqui nos comentários: Senhor, sara as minhas feridas. Sabe, irmãos, existem perdas que são, na verdade, vitórias, livramentos, e outras que são predestinadas pelas situações maiores, ligadas à vontade divina. Quando se trata da perda de pessoas, nós temos que ter consciência de que Deus chama algumas pessoas primeiro, mas o Senhor conforta as dores provocadas pela perda, e Ele também nos revela o sentido dessa partida. A palavra de Deus diz em Salmos 46, versículo 1, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. As perdas vão acontecer, pois as vitórias, inclusive, dependem disso. Toda a história de sucesso passa pelas perdas. Mas o Senhor nunca desampara os seus filhos. E Ele sempre está presente na adversidade. Entregue hoje o seu luto ao Senhor. Entregue as suas dores no altar de Cristo. Ele irá curar o seu coração. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, que o Senhor possa consolar o coração dessa pessoa e dessa família que está enfrentando as perdas, seja as perdas materiais, seja o luto, que o Senhor as fortaleça nesse momento. Nos ensina a lidar, ó Pai, com as adversidades da vida. Nos ensina a sermos vencedores, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. Traga em nosso coração a revelação da Tua Palavra, para que nós possamos ter uma visão panorâmica, uma visão privilegiada da vida, das circunstâncias, que nós possamos compreender os Teus propósitos e que através dessa compreensão o nosso coração seja aquietado, o nosso coração seja confortado. O Teu Espírito Santo é chamado na palavra de Consolador. Por isso eu peço que o Senhor console essa pessoa que está enfrentando algum tipo de perda na sua vida, seja ela de qualquer ordem, de qualquer natureza. Que o Senhor possa devolver a alegria, a satisfação a essa pessoa. Eu coloco diante de Ti todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nos comentários.
Eu peço que o Senhor faça com que, segundo a tua vontade, as necessidades dos meus irmãos sejam sanadas, sejam supridas. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus é contigo nesse momento difícil que você está passando. Essa dor, essa tristeza vão passar. Elas não são para sempre. O seu deserto não é para sempre. Continue crendo, continue orando, continue buscando a face de Deus e creia que Ele vai te fortalecer. Amém? Não saia sem dar o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Antes de tudo, precisamos refletir. Para que essa pressa? Ela tem a ver com a minha ansiedade ou com a minha falta de paciência? Precisamos ser honestos para responder a essas perguntas. Quando a nossa pressa é totalmente mundana, ligada somente às nossas vaidades, nós erramos o caminho e perdemos o precioso tempo de Deus para a nossa vida. Se o seu milagre está, na sua opinião, demorando muito para chegar, aquiete o seu coração. O tempo de Deus é perfeito e agradável. E Ele conhece os seus limites. Ele conhece a sua vida. Deus sabe a hora certa de te abençoar com aquilo que você tanto tem buscado. Do que adianta receber o seu milagre no tempo errado, se talvez você nem consiga usufruir dele? Mas Deus, que sabe de todas as coisas, deixa tudo guardado para o tempo certo, para o tempo devido, o tempo que levará felicidade para a sua vida. Esperar no Senhor é a chave para alcançar da melhor forma o milagre na nossa vida. A palavra do Senhor diz, através do profeta Isaías, no capítulo 40, verso 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Não adianta ter pressa e ficar aqui no chão, enquanto os outros que esperam em Deus estão voando como águias. Você pode, por exemplo, ter pressa em alcançar um emprego X, quando na verdade Deus quer te dar o emprego Y, onde você será muito mais próspero e muito mais feliz. Será que não vale a pena esperar o tempo das promessas de Deus para a sua vida? Meu querido, minha querida, ouça a promessa do Senhor e agarre o tempo dele com muita fé, com muita paciência. Foi assim que Sara agiu, a esposa de Abraão. Ela tinha pressa, mas Deus tinha um tempo certo para a vida dela e a vida do seu esposo. A palavra diz em Gênesis 21, versículo 2, que Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Justamente na época em que ela sequer imaginaria conceber um filho, ela concebeu. Mas é Deus quem sabe a hora certa para o nosso milagre. Então, por que a pressa? Substitua hoje a pressa, a impaciência e a incredulidade pela fé. Saiba que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, às vezes é muito difícil compreender o teu tempo, mas queremos receber no nosso espírito essa palavra e entender o teu agir e os teus propósitos. Queremos nos firmar nas tuas promessas.
certos de que o Senhor tem o melhor preparado para nós e para a nossa descendência. O Senhor conhece o nosso interior, os nossos medos, nossos anseios, nossos pecados. Por isso hoje, Pai, depositamos em Teu altar a nossa vida e pedimos que o Senhor nos conceda o Teu perdão, a Tua graça e a Tua misericórdia. Que o Senhor aquiete o coração desse irmão e dessa irmã que estão ouvindo essa palavra. Tira do coração deles toda a ansiedade, toda a tristeza, toda a angústia e faça com que eles possam descansar nas Tuas promessas. Nos dê uma noite abençoada, Pai. Toma os nossos pensamentos e preencha a nossa mente com aquilo que vem do Senhor, com as coisas do alto, com a fé, a esperança, a perseverança e o amor. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, receba pela fé as promessas de Deus para a sua vida. Se você não escreveu, escreva aí. Esperei com paciência no Senhor. Não saia sem dar o seu like, sem se inscrever no canal. E compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Se você chegou nessa mensagem, eu quero te dar uma missão muito simples. Curta, deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe com seus contatos. Você também pode ser membro ou apoiador do canal para ajudar esse ministério a continuar existindo. Faça parte da família Minuto com Deus. Irmãos, o amor de Deus pela nossa vida não tem tempo, fronteira, não há limite para o propósito de Deus para nós. Ele age e opera em todas as coisas para que tenhamos tudo de mais próspero e melhor nessa vida. E de nós, o Senhor só espera amor e uma fé inabalável nas suas obras e no sacrifício da cruz. O propósito do Senhor na sua vida não falha, ainda que você tenha falhado. Você tem hoje a oportunidade de pedir perdão e de clamar pela eterna misericórdia de Deus. Ainda que a sua fé esteja enfraquecida, o Senhor não altera o seu propósito. Ele te ajuda a fortalecer a sua fé em Cristo. Clame a Deus para que o propósito dele na sua vida se cumpra. E peça a Ele que tire do seu caminho tudo aquilo que tem impedido que você alcance a glória dele, que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Que o Senhor, o Deus do céu e da terra, cumpra o propósito dele em nós. Que Jesus possa hoje alcançar o seu coração e o seu espírito, para que você creia nesse propósito de prosperidade, não de prosperidade segundo o mundo, mas segundo a palavra de Deus, para te dar esperança e um futuro para você e para aqueles que você ama. Que o nosso Deus Todo-Poderoso faça de ti gigante diante de todo e qualquer problema, e que a sua fé seja uma fé firme, constante, inabalável. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, queremos te agradecer, porque sabemos que as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre a nossa vida. Cremos que tu és um Deus de aliança, um Deus de promessas e um Deus de propósitos. Cremos que o Senhor nos escolheu antes da criação do mundo para que nos tornássemos santos e irrepreensíveis. E o Senhor nos predestinou para sermos adotados como filhos
através do sacrifício do teu Filho Jesus, conforme diz a tua palavra. Ó Deus, eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem nesse momento estão passando por dias difíceis, por dias de luta, dias de dor, de tristeza. Muitas pessoas enfrentam perdas nesse exato momento. E por causa dessas coisas, elas deixam de crer que o propósito do Senhor está se cumprindo. Mas hoje, observando a tua palavra, nesses breves minutos, nós entendemos que o Senhor é um Deus que está agindo o tempo todo em nossa vida. Os teus planos não poderão ser frustrados. Eles se cumprirão segundo a tua vontade e no tempo do Senhor. Eu peço que o Senhor aquiete o coração desse irmão e dessa irmã. Renova, Senhor, a esperança dentro deles, para que tenham forças para continuar prosseguindo, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das crises. O Senhor é um Deus que nos faz caminhar sobre as águas. Toma as nossas mãos, toma a nossa vida, o nosso futuro, a nossa família, o nosso trabalho, tudo aquilo que temos, e nos conduza em paz e em segurança, rumo ao teu propósito eterno. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Ainda que os dias sejam maus, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, Deus continua no controle. Ele tem um propósito para a sua vida. Você é filho, filha de Deus, herdeiro de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Se você crê, diga amém, eu creio. Não saia sem dar o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Que bom que você está aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Hoje eu trago uma palavra poderosa que vai transformar o seu coração. Se você crê que Deus tem algo a falar com você através dessa mensagem, continue aqui com a gente. Saiba que não foi por acaso que esse vídeo chegou até você. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Hoje você está ouvindo o 5º vídeo da nossa série de vídeos que se chama Vencendo os Desafios da Vida. Se você não assistiu desde o primeiro vídeo, não tem problema. Comece a ver esse, veja os próximos. E se você quiser assistir a playlist completa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Dentro desse tema tão rico, que é vencendo os desafios da vida, hoje eu quero falar sobre a importância de crescer em amor e em perdão. No final da mensagem, eu vou fazer uma oração por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação ou alguma pessoa específica, escreva aqui nos comentários o nome de alguém ou alguma área da sua vida que precisa ser tocada pelo Espírito Santo. E escreva pela fé aqui nos comentários o seguinte: Senhor, purifica o meu coração. Amém? Escreva isso. Senhor, purifica o meu coração. Tem uma história que eu gosto muito que está na Bíblia, que é a história de José. Esse é um dos maiores exemplos bíblicos sobre perdão
e amor. Um perdão que foi concedido em meio a circunstâncias muito difíceis, mas um amor que prevaleceu. José era o filho amado de Jacó. E por ser o filho amado, o filho mais querido de seu pai, ele despertou o ciúme e a inveja dos seus irmãos. Ele foi traído pelos irmãos e vendido como escravo. Depois que muitos anos se passaram e José enfrentou desafios e provações que moldaram o seu caráter, Deus acabou fazendo com que José fosse colocado de uma posição de escravo a governador lá no Egito. E como governador, José foi usado por Deus para sustentar outras nações, inclusive a nação de Israel. Os irmãos foram até ele em busca de alimento e José, ao invés de se vingar, decidiu perdoar e abençoar os seus irmãos. O ponto culminante dessa história não foi o sucesso de José, mas o reencontro e a cura entre ele e os seus irmãos. Em Gênesis capítulo 45, nós lemos sobre o momento em que José finalmente se revela aos irmãos. Ele poderia ter nutrido um sentimento de raiva, um desejo de vingança, mas ao invés disso, José escolheu perdoar e escolheu amar. A palavra diz que José chorou junto com seus irmãos. E essa cena de perdão trouxe cura tanto para ele quanto para os seus irmãos que o haviam traído. Gênesis capítulo 45, do versículo 3 ao versículo 5 está escrito: Então José disse a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. E no versículo 14 e 15 diz assim: Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Antes desse reencontro, a Bíblia diz que José teve 2 filhos e deu a eles nomes que são poderosas lições sobre o processo do perdão. O primeiro filho, José chamou de Manassés, que significa o Senhor me fez esquecer o passado. Já o segundo filho, ele chamou de Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Irmãos, esses nomes refletem o que acontece em nosso coração quando nós escolhemos perdoar. Embora nós nos lembremos das ofensas, Deus faz com que nós não sintamos mais a dor quando nos recordamos delas. Ele limpa o nosso coração, Ele nos cura de uma forma tão profunda que somos capazes de viver sem sermos prisioneiros do que passou. E então Ele nos faz prosperar, mesmo naquilo que antes foi motivo de dor. Uma das principais colunas para uma vida espiritual bem-sucedida é o perdão. Por isso que a Bíblia nos encoraja repetidamente a perdoar. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus nos ensina que o perdão é essencial. Ele diz assim: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O perdão que nós damos reflete o perdão que recebemos de Deus. Quando a gente olha para o sacrifício de Jesus, nós entendemos que
somos chamados a perdoar, assim como fomos perdoados. O perdão nos ajuda a manter o coração puro e o espírito em paz. Tem uma autora chamada Corrie ten Boom, sobrevivente do Holocausto e missionária, que escreveu o seguinte: perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Ao perdoar, nós temos a chance de experimentar a verdadeira liberdade em Cristo, sem que o rancor, a mágoa ou o ressentimento tenham domínio sobre nós. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, suportem-se uns aos outros, ou seja, deem suporte uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Essa passagem está nos lembrando que a capacidade de perdoar não vem de nós, ela vem de Deus. Quando nós perdoamos, nós estamos vivendo um dos valores mais altos do Evangelho, aquele que nos conduz à vitória sobre o ódio e o ressentimento. Quando nós guardamos mágoas no nosso coração, nós estamos prendendo a nossa alma em um estado de dor. Mas quando escolhemos perdoar, somos libertos dessa prisão interna. Provérbios capítulo 19, versículo 11, nos ensina que a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Essa sabedoria, declarada aqui por Salomão, nos faz enxergar que mesmo quando somos feridos, somos chamados a liberar perdão, abrindo espaço para a paz e o amor de Deus. Perdoar não significa ignorar o mal que nos fizeram ou negar a dor que nós estamos sentindo, mas sim escolher não ser escravo dessa dor. E assim como José, nós somos chamados a ver a mão de Deus até mesmo nas situações mais difíceis. Nós temos que confiar, irmãos, que Deus pode transformar todo o mal que nós tivemos em nossa vida, que nós sofremos em nossa vida, em uma situação de bênção. Deus quer hoje limpar o nosso coração antes de nos prosperar, assim como Ele fez com José. Deus nos ensina que o perdão é a chave para uma vida livre e uma vida abençoada. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo e de se inscrever aqui no canal. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado por essa palavra tão tremenda, tão poderosa. Nós nos aproximamos do Senhor hoje com humildade. Nós nos humilhamos em Tua presença. Reconhecemos que Tu és o Deus que nos perdoa. Por isso te pedimos, nos ensina a perdoar. Te agradecemos por Tua misericórdia que se renova a cada manhã e pelo Teu amor que nunca falha. Eu peço, meu Deus, que essa palavra sobre perdão alcance os corações feridos, promovendo cura e libertação, e que todos que ouvirem essa mensagem sejam fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Abençoa, meu Pai, cada pessoa que precisa de paz e descanso em sua alma. A Tua palavra diz que o Senhor guardará em perfeita paz aquele cuja mente está em Ti, porque confia em Ti. Que a paz de Cristo inunde esse coração aflito nesse momento. Que essa paz seja como um bálsamo que renove a esperança e que afaste toda dor, toda tristeza, toda angústia e toda ansiedade. Pai amado e querido, visita aqueles que estão sofrendo com mágoas profundas e feridas emocionais. O Senhor disse que cura os de coração quebrantado e liga as feridas. Que a Tua mão restauradora toque agora, ó Deus, nessas feridas, trazendo alívio e libertação. Ajuda-nos a entregar a Ti cada dor, cada lembrança amarga, cada momento de decepção que está na nossa mente. Que possamos compreender no nosso coração que toda a nossa trajetória estava nos planos do Senhor.
e que todas as coisas contribuem para o nosso bem, para o bem daqueles que te amam. Senhor, eu quero interceder nesse momento por aqueles que precisam de provisão. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Que cada necessidade material e espiritual seja suprida. Que o Senhor abra as portas e derrame tuas bênçãos sobre o teu povo. Cremos que o Senhor é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Eu oro também por aqueles que enfrentam desafios na saúde, ó Deus. O Senhor é o Deus que cura. Para o Senhor não há nada impossível. Cura essa enfermidade. Não importa o que os médicos tenham dito, nós cremos que a última palavra vem do Senhor. Que cada célula, cada órgão, cada pensamento seja restaurado pela tua mão poderosa e que a tua presença seja sentida em cada situação de dor e fragilidade agora. Eu quero colocar diante do Senhor essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, mas que no passado foi tão ferida, foi tão machucada, foi traída, foi decepcionada. Eu peço a tua ajuda, meu Deus. A tua palavra nos diz para sermos bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros como Cristo nos perdoou. Dá-nos a graça para perdoar de forma genuína. Nos ensina a deixar para trás aquilo que nos fere, para que possamos seguir em liberdade e em amor. Fortalece cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem. Abençoa cada família representada aqui nos comentários que foram colocados nessa oração. Nos ajuda a ter um coração puro, disposto a perdoar e a amar, assim como o Senhor nos perdoou e continua nos amando. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Essa palavra é muito importante, irmãos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar. Selecione, nunca mais será a mesma. Se você ouvir a palavra de Deus e decidir no seu coração colocar tudo em prática, você vai viver a partir de hoje os melhores anos da sua vida. Eu creio. Se você crê nisso, diga amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. O que dá sentido à nossa existência? Qual é a verdadeira origem da nossa vida e do nosso propósito aqui na Terra? Essas são perguntas profundas e a Bíblia nos traz respostas esclarecedoras. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, vemos a descrição do momento em que o próprio Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e assim ele se tornou um ser vivente. Isso nos revela que a vida humana não é apenas o resultado de processos biológicos, ela é um presente de Deus, uma fusão de matéria e espírito, onde o Criador compartilha com a criatura uma parte de si mesmo. Gênesis capítulo 2, verso 7 está escrito: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Já deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu recebo o fôlego de vida. Não importa o quão fraco e desanimado você estiver se sentindo, escreva isso como um ato de fé. Eu recebo o fôlego de vida. Irmãos, esse fôlego de vida mencionado aqui em Gênesis é traduzido originalmente como ruá, no hebraico, e simboliza mais do que o ar que respiramos. Ele representa o próprio Espírito de Deus, que nos mantém vivos e que dá sentido à nossa existência. Jó, em um momento de grande angústia,
expressou no capítulo 7, versículo 7 do seu livro o seguinte: lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Quando estava passando por muitas adversidades, Jó conheceu a brevidade e a fragilidade da vida. Nossas vidas, comparadas a um sopro, são passageiras, mas a presença de Deus nelas é o que nos dá propósito e esperança. No mesmo livro de Jó, Eliú, um dos amigos que foi consolar Jó durante o seu sofrimento, também declara no capítulo 33, versículo 4, o seguinte: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Essa verdade nos faz refletir que, sem o fôlego de Deus em nós, a vida perde o seu brilho e o seu propósito. Muitas pessoas hoje se sentem vazias, com essa falta de sentido, porque estão desconectadas desse sopro divino. Elas podem ter sucesso material, saúde e tudo o que o mundo considera como vitórias, mas sem o Espírito de Deus vivificando suas almas, permanecem insatisfeitas e desanimadas. O autor A.W. Tozer escreveu o seguinte: aquele que tem Deus como sua porção tem tudo o que é necessário, pois Deus é o suficiente. Quando estamos cheios do sopro de Deus, encontramos a plenitude, independentemente das circunstâncias externas. E é aí que entra a notícia maravilhosa que nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Após a ascensão, Jesus soprou sobre seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Esse sopro de Jesus não foi apenas um símbolo de vida física, mas a entrega do próprio Espírito de Deus, que viria habitar naqueles que creem. O Espírito Santo habita em você, e é Ele quem te capacita para essa maravilhosa missão de proclamar o Evangelho. O mesmo Deus que nos formou e soprou a vida em nós, pela sua misericórdia continua soprando sobre nós, agora nos concedendo o Espírito Santo, para que vivamos uma vida plena, cheia de propósito, e que através dessa capacitação possamos compreender as Escrituras e viver de acordo com os seus propósitos. Jesus nos deu não só a vida, mas também a capacidade de compreender a vontade de Deus e caminhar na direção que Ele planejou para nós. Aleluia! É por meio desse sopro divino que somos revigorados, restaurados e capacitados para cumprir o nosso chamado. Talvez hoje você esteja enfrentando situações que têm sufocado a sua vida espiritual, mas Deus deseja soprar em você uma nova força, uma nova paixão e renovar sua alegria. Ele conhece suas lutas, suas dores, suas perdas. Ele sabe o motivo do seu desânimo, mas a respiração de vida dele é capaz de restaurar todas as coisas. Você crê nisso? O sopro de Deus, irmãos, não apenas nos trouxe à vida física, mas também nos deu a capacidade de vencer esse mundo. Ao longo da Bíblia, vemos que a ruá de Deus é o que nos sustenta, nos direciona e nos enche de esperança, mesmo em meio a um mundo tão caótico, mesmo em meio às adversidades. Assim como os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo para cumprir seu chamado, nós também, ao abrirmos nossos corações ao Espírito de Deus, encontramos força, propósito e entendimento para caminhar na direção certa. Que hoje você possa receber o fôlego renovador de Deus sobre a sua vida, para que, onde houver cansaço e desânimo, Ele sopre nova vitalidade e alegria. Nesse momento, eu quero orar por você. Pai amado e querido,
nós te agradecemos pela vida que o Senhor soprou em nós. Obrigado porque hoje, pela leitura da tua palavra, reconhecemos que somos muito mais do que carne e osso. Carregamos em nós o teu Espírito, que nos dá vida e propósito. Hoje, pedimos que o Senhor restaure a alegria de viver em cada pessoa que estiver enfrentando dificuldades. Sopra sobre aqueles que estiverem cansados, desanimados e aflitos, trazendo novo vigor espiritual, emocional e físico. Eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu clamo a Ti, meu Deus, pela restauração dos casamentos, pela cura das enfermidades, para que as portas de emprego sejam abertas. Eu oro por livramento nas dificuldades financeiras e emocionais. Que o Senhor, com o Teu sopro de vida, toque em cada necessidade, trazendo a resposta e o consolo que só o Senhor pode nos conceder. Abençoa, meu Pai, cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Que o Teu amor infinito envolva e fortaleça os corações e as mentes de cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem. Que o Senhor nos conceda ânimo, equilíbrio, serenidade e confiança, para que nós possamos enfrentar cada desafio. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nessa semana que acabou de começar, eu quero orar por você e pela sua vida. Vamos juntos buscar a presença do Espírito Santo, crendo que Ele pode transformar o nosso coração, a nossa mente e a nossa semana por completo. Deus tem algo especial preparado para você. E creia, nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. O Espírito Santo é o grande diferencial que muda tudo. Com Ele, nós não enfrentamos os desafios sozinhos. Vamos orar. Pai amado, eu te agradeço por mais uma oportunidade de falar com meus irmãos e irmãs. Nesse momento, Senhor, eu quero colocar a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem em Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor derrame sobre cada um de nós uma unção renovadora. Uma força, ó Deus, que nos capacite a enfrentar os desafios dessa semana com coragem e determinação. Eu oro para que o Senhor tire todo o desânimo, toda a tristeza e qualquer obstáculo que esteja impedindo essa pessoa de caminhar em direção àquilo que o Senhor tem preparado para ela. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós cremos que Tu tens poder para mudar a nossa história. E eu peço que o Senhor renove as forças daquele que está cansado, daquele que está, ó Deus, sem motivação. Que o Teu Espírito Santo venha com poder sobre essa vida agora, enchendo o coração dessa pessoa com a Tua paz, com a Tua alegria, com ânimo para encarar a semana que está começando. Pai, que o Espírito Santo seja o nosso conselheiro, que Ele seja o nosso amigo, que Ele nos guie em cada decisão, em cada passo. Eu oro, Senhor, para que toda preocupação, toda ansiedade e todo medo sejam lançados fora e que essa pessoa sinta o Teu toque de amor, de cuidado e de renovação. Em nome de Jesus, eu declaro que essa será uma semana abençoada, uma semana de vitórias, uma semana de conquistas e de comunhão contigo. Amém? Você crê que o Espírito Santo tem poder para mudar a sua vida por inteiro? Se você crê, escreva aqui nos comentários: quero ser cheio do Espírito Santo. Amém? Eu creio, irmãos, que Deus preparou um tempo de paz, um tempo de intimidade com o Espírito Santo,
para a minha vida, para a sua vida nesta semana. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque o tema dessa mensagem é uma semana cheia do Espírito Santo. Uma semana cheia do Espírito Santo. Eu peço que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhuma palavra que Deus tem para você nessa semana. Vamos estar juntos aqui todos os dias, de manhã e à noite, trazendo uma palavra que pode transformar, que pode mudar a sua vida. Nós sabemos que muitas vezes nós enfrentamos lutas e dificuldades que nos deixam desanimados, que nos fazem sentir um vazio profundo. Mas olha só, Deus conhece esse vazio. Ele conhece a fome e a sede que a sua alma sente. E hoje Ele quer te encher com o Espírito Santo. Eu quero ler com você Atos capítulo 4, verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Olha só, eu sei que muitas pessoas têm comentado aqui nos meus vídeos sobre as dificuldades que elas têm enfrentado dentro dos relacionamentos familiares. Alguns estão com problemas no casamento, outros têm problemas com os filhos, às vezes com os pais e até entre irmãos. A convivência dentro de casa muitas é um grande desafio. E sabe, nesses momentos é o Espírito Santo que age. Não é pela nossa própria força que nós vamos conseguir resolver essas questões, esses conflitos. Talvez a grande mudança que vai acontecer na sua vida a partir de hoje é você entender que não está sozinho nessa luta. Amém? O Espírito Santo está com você. Ele está dentro de você. E é Ele que realiza a verdadeira transformação, a verdadeira mudança. Ele nos conduz ao que é certo. Ele nos dá paciência para lidar com as pessoas ao nosso redor. E, acima de tudo, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você tem buscado por uma mudança na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos, permita que o Espírito Santo guie as suas ações. Ele sabe o que é melhor para você e para a sua família. Sabe, irmãos, quando nós permitimos que o Espírito Santo tome o controle, ele muda situações que nós, com as nossas próprias forças, jamais conseguiríamos mudar. Quando nós lemos o livro de Atos, é maravilhoso porque nós vemos o Espírito Santo se manifestando de uma forma poderosa na vida dos primeiros cristãos. Aquelas pessoas, os discípulos, testemunharam coisas incríveis, milagres e manifestações assim sobrenaturais. Às vezes a gente lê essas histórias e fica imaginando como seria maravilhoso a gente experimentar isso também. Mas eu quero te lembrar de algo muito importante. O mesmo Espírito Santo que agiu na vida daquelas pessoas lá na igreja primitiva, age em nossas vidas hoje. Nós não precisamos de grandes sinais para sentir a presença de Deus. O Espírito Santo se manifesta também nos pequenos momentos do nosso dia a dia. Você já percebeu como Ele nos consola, como Ele nos dá força e sabedoria nas situações mais simples e mais complicadas? Quando nós oramos, quando buscamos a Deus, quando enfrentamos nossos desafios diários, o Espírito Santo está ali, presente, nos guiando, nos dando força e direção. Não espere por grandes eventos para sentir a presença de Deus. Ele está com você agora, enquanto você ouve essa mensagem. Romanos capítulo 8, versículo 26, nos lembra o seguinte: o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém,
mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Significa que, mesmo quando você não tem forças ou palavras para orar, o Espírito Santo está intercedendo por você. Ele conhece suas necessidades, seus medos, suas fraquezas, e Ele está trabalhando na sua vida, ainda que você não perceba. Nessa semana que está começando, eu quero te desafiar a começar cada dia com uma oração, pedindo ao Espírito Santo que guie seus passos, suas decisões, que Ele te fortaleça para os desafios que estão por vir. O Espírito Santo não é apenas uma força que age em momentos de avivamento. Ele está conosco em cada momento da nossa vida. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso conselheiro, Ele é aquele que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Você pode não ver grandes milagres acontecendo todos os dias, mas você pode sentir o amor e a paz do Espírito Santo enchendo o seu coração, acalmando sua mente, dando direção para cada decisão que você tiver que tomar. Abra o seu coração para o Espírito Santo hoje e permita que Ele conduza a sua vida nesta semana. Que cada pensamento, cada palavra, cada atitude que você tiver sejam guiados por Deus. Amém? Além disso, lembre-se que a comunhão com o Espírito Santo deve ser contínua. Todos os dias, busque a presença dele. Não apenas quando você estiver enfrentando dificuldades, mas também naqueles momentos de alegria, nas vitórias, nas pequenas bênçãos do dia a dia. O Espírito Santo quer ser parte integral da sua vida. Não apenas naqueles momentos de necessidade. Quando nós desenvolvemos um relacionamento diário com o Espírito Santo, nós começamos a perceber como Ele nos conduz, como Ele nos dá discernimento em todas as áreas da nossa vida. Nesse momento, eu quero orar mais uma vez, para que essa semana seja uma semana cheia do Espírito Santo. Amém? Senhor, mais uma vez, eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Eu coloco a vida de cada um deles em tuas mãos e te peço, Pai, que o Senhor derrame sobre esse irmão, sobre essa irmã, o teu Santo Espírito, de maneira abundante. Queremos ser cheios da tua presença. Queremos que a nossa vida transborde da tua presença. Que essa semana seja um marco na vida de cada pessoa que está orando aqui comigo agora. Que cada um possa sentir a diferença de andar guiado pelo teu Espírito Santo. Pai amado e querido, nós também queremos te pedir perdão por todos os pecados que cometemos, pelos erros que cometemos, por cada pensamento, por cada atitude que não te agradaram. Purifica o nosso coração. Nos conceda, Pai, um novo começo diante do nosso arrependimento. Que essa semana seja o início de uma caminhada mais próxima de Ti. Uma semana marcada pelo Teu perdão, pela Tua graça e pela renovação espiritual. Ó Deus, eu peço que o Senhor tire todo o peso, toda a ansiedade, toda a preocupação e ministre a Tua paz. Traga leveza, que o Espírito Santo esteja presente em cada momento desta semana, nas decisões difíceis e também nos momentos de alegria, até mesmo nas situações desafiadoras. Que possamos sentir o Teu toque, o Teu amor e a Tua direção em tudo o que fizermos. Nesse momento, Senhor, eu quero orar especificamente por cada pedido de oração que foi deixado aqui nos comentários. Eu oro por aqueles que estão pedindo por cura, seja a cura física, emocional ou espiritual. Que o Teu poder de cura toque agora essas vidas.
restaurando a saúde, trazendo alívio para as dores e para toda a enfermidade. Eu também oro por aqueles que estão enfrentando problemas financeiros, meu Deus. Eu peço a tua provisão. Abre as portas de emprego, dê oportunidades, traga solução para as dificuldades financeiras dessa família. Que essas pessoas possam experimentar o teu agir, a tua provisão de maneira sobrenatural. Eu apresento também os pedidos de restauração nos relacionamentos. Que os casamentos que estão em crise, os relacionamentos familiares, as amizades que foram quebradas, sejam restaurados pela tua graça e pelo teu amor. Traga reconciliação, paz e entendimento, meu Deus. Eu oro ainda por aqueles que pedem por direção em suas vidas. Por todas as pessoas que estão passando por momentos de dúvida, de incerteza, que não sabem qual caminho seguir. Espírito Santo de Deus, ilumina cada decisão, dá clareza e sabedoria para que essa pessoa escolha o caminho certo, segundo a tua vontade. Nós declaramos pela fé que essa será uma semana de vitória, uma semana de comunhão contigo, uma semana cheia do Espírito Santo. Eu oro por cada pedido de oração que foi feito e te peço, Deus, atende a cada um, segundo a tua vontade. Ministra a tua cura, a tua restauração e que cada pessoa sinta a tua presença real agindo em sua vida. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 28 ao 33, está escrito: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na